cadeira de balanço que pertenceu ao bisavô, a máquina de costura que foi da avó, uma caixa registradora que tinha na vendinha lá no interior quando você passava férias e de repente caiu e foi parar na sua casa, um paninho que a sua avó bordou e deu para sua mãe e foi passando e de repente agora é seu. Foi-se o tempo que a gente pegava todos esses objetos, guardava numa caixa e esquecia no quartinho da casa. Hoje em dia isso é memória afetiva, está cada vez mais presente nas nossas vidas e na decoração dos ambientes, seja na nossa casa, seja num escritório. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Paola, decoração afetiva não tem nada a ver com pegar um monte de coisa velha e juntar num ambiente só, né? Não, nada a ver. Como o próprio nome já diz, decoração afetiva, memória afetiva, é para contar uma história. Então, quando você traz esse elemento para a decoração, é porque aquilo ali está contando um pouquinho de uma história, seja sua, seja de uma pessoa que você tem afinidade, que te deu um presente, porque tem uma história com você, tem um significado, então é isso. Não precisa ser, por exemplo, coisas só herdadas da família, Não. Que seja um souvenir da viagem. A pessoa estava lá e lembrou de você. Como fazer isso dentro da casa da gente sem transformar a casa também naquele carnaval? Num mausoléu. Eu acho que o segredo disso é a gente conseguir equilibrar as coisas. Nesse contexto aqui da minha casa, por exemplo, eu consigo pontuar várias coisas contemporâneas e coloco esses pontos com a memória afetiva. Vamos falar da estante, que a estante é moderna. Sim. E aí você colocou uma máquina de costura que é super antiga, Sim. mas você fez também um trabalho nessa máquina. Fiz o trabalho. Ela estava escorada num canto, toda largada, sem faltando peças. Aí a gente mandou fazer essa base em madeira de demolição para poder colocar aqui no contexto da nossa estante. E ela ganha um destaque nesse armário. Ganha. E aí você tem também a mesa, que é de palhinha, que é uma mesa antiga que tem uma história. Sim. A mesa não, as cadeiras no caso. É um outro exemplo de como mesclar essas duas coisas, porque a mesa é super moderna, mas as cadeiras são antigas. As cadeiras eram da casa da minha sogra de quando ela casou. Aqui, por exemplo. Isso aqui era ponto de crochê que a minha bisavó fazia, né? Como que joga fora? Não tem jeito, é a minha bisavó. E ao invés de ficar guardado dentro da gaveta... Sim. Você pega, você ressignifica, você acha um jeito novo de colocar isso e deixar interessante. Não é só um pedacinho de pano, né? Tá numa moldura, tá num quadro. Se você jogar uma iluminação, você ressalta aquilo ali. Vamos falar de duas coisas modernas que você tem aqui, que é um porta-chaves, que não é antigo. Não. E uma hélice de avião no meio da sua sala. Na verdade, a hélice, ela não parece antiga, mas ela é. Porque, na verdade, ela tem mais ou menos uns 35 anos e ela é de um dos aviões que o meu marido voou. E aí me conta do porta-chaves também. O porta-chaves... Que é o que você falou das questões das viagens. Sim, né? O porta-chaves ele foi comprado numa viagem para os Estados Unidos, numa cidadezinha do interior, parecia cidade cenográfica. E tinha uma loja lá de coisas vintage, então tá aqui. Sempre que a gente olha, aquela viagem, aquele dia na cidade, tão gostoso e muita coisa, muita história envolvida. E que dica você pode dar para alguém que tem um objeto, por exemplo, como essa caixa de costura, com carretéis de madeira super antigos, que a gente nem acha mais para comprar, para essa pessoa dar esse toque afetivo na casa dela? Pois é, acha um lugar de destaque, porque essa questão da memória afetiva, ela também está muito ligada com outro sentimento, que é a saudade. Às vezes, uma pessoa que te deu, uma pessoa que você não vai ver mais, no caso, a minha bisavó, já foi, né? Então, é você conseguir achar aquele lugar ali que você vai olhar e vai lembrar, não deixa esquecido. Procura um lugar, dá um valor para aquilo ali e coloque, sempre que você olhar para aquele objeto, vai trazer esse acalento pro coração.